Com a presença do presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Wagner Siqueira, e do diretor da Câmara de Formação Profissional do Conselho Federal Administrador, Mauro Creus, a audiência pública promovida pelo Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul teve como tema o futuro do administrador em debate. Resoluções do Conselho Federal que impactam na profissão. O evento, que aconteceu na sexta-feira, dia 4 de agosto, às 1h30 da tarde, no auditório do CRA-RS, teve como objetivo ser um espaço de discussão de temas atuais e de interesse aos administradores. Alexandre Appel esteve no evento. Estamos no Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, nesta tarde de 4 de agosto, sexta-feira, onde vai acontecer uma audiência pública do Conselho Regional com o Conselho Federal. Na realidade, o que está em discussão são resoluções recentes do Conselho Federal de Administração, 511 e 512, que impactam aí na vida das organizações. Nós estamos com o diretor da Câmara de Formação Profissional do Conselho Federal de Administração, chegou agora há pouco de São Paulo, o administrador Mauro Creus. Mauro, quais são essas resoluções? Explica um pouco a 511 e a 512 e o seu impacto, ou na vida do administrador ou das organizações. Por que está criando aí uma certa inquietação no setor? Bom, primeiramente, a minha saudação a todos os que nos ouvem. Uma alegria muito grande voltar ao meu estado de origem, voltar ao meu Conselho Regional de Administração, onde eu fiz o meu primeiro registro profissional. Quanto às resoluções 511 e 512 e o impacto delas sobre o administrador, eu diria que o impacto é zero. Não tem impacto sobre o administrador. Nenhum. O que tem é impacto sobre a administração, sobre o sistema profissional. Nós somos um Conselho Federal de Administração, não um Conselho Federal de Administradores. Essa é a diferença. A Resolução 511, que acolhe os técnicos do ensino médio, nada mais é do que abrigar profissionais que atuem em atividades de administração, todavia em nível de auxílio, auxiliares, atendentes, como tantos outros conselhos federais, como de química, de engenharia, de enfermagem, já os registram há muito tempo. Inclusive, o Conselho de Contabilidade também registrava os técnicos em contabilidade. De tal sorte que nós não estamos fazendo nada de novo, apenas, quem sabe, legalizando o que já vinha acontecendo. Com uma diferença, é que agora, a partir do momento em que a Resolução 511 acolhe esses profissionais de nível médio, nós podemos efetivamente fiscalizar eles na atuação do seu trabalho nas organizações empresariais. E a 512, que trata do acolhimento dos mestres e doutores, mesmo que oriundos de outras áreas, nós nada mais fizemos do que legalizar também o que já acontece, porque estes profissionais, queiramos ou não, já estão atuando hoje na administração, e nós não podíamos fiscalizá-los. Agora, com a 512, nós podemos fiscalizá-los. Temos que lembrar também de que os mestres e doutores, mesmo que vindo de outras áreas, pela legislação educacional, eles estão aptos, legalizados a atuar na docência do ensino superior. Portanto, são eles que formam intelectualmente e profissionalmente os administradores deste país. Então, nós temos que tratá-los com respeito, com carinho e acolhê-los no nosso sistema. Há de se registrar, por fim, uma questão muito pragmática. Tem gente que indevidamente diz que os mestres e doutores estão sendo acolhidos como administradores. Não é verdade. Eles estão sendo acolhidos como mestres ou doutores,
em administração e a atuação profissional deles ficará restrita à sua área de concentração, seja ela finanças, marketing, recursos humanos, estratégia. Dessa forma, vejam, o mestre e o doutor em administração, oriundo de outras áreas, na prática, equivale ao mesmo tratamento que nós já estamos dando desde 2009 ao registro dos cursos superiores de tecnologia em gestão, os tecnólogos. Se eu faço um curso de tecnologia de 2 anos, eu posso me registrar no conselho e atuar em finanças. Se for em marketing. Se for em comercial, em comercial. Ora, o mestre e o doutor é a mesma coisa. E vejam que um mestrado e um doutorado é um estudo muito mais intenso, muito mais inflexível, muito mais rigoroso do que um curso superior de tecnologia. Então, não há, em primeiro lugar, nenhum impacto sobre o administrador, assim sobre o sistema profissional em administração, que se fortalece com o advento desses profissionais que, do ponto de vista de uma estratégia macro, política do sistema profissional, ele ganha muito em qualidade, não tanto em quantidade, mas ganha em qualidade intelectual, em qualidade política enquanto sistema profissional. Bem, acho que está muito claro. Uma curiosidade. Cursos de pós-graduação, lato sensu, especialização em administração, digamos, hospitalar. Alguma possibilidade desses profissionais também serem, digamos, aceitos seus registros, digamos, daqui a algum tempo? A gente pode imaginar que isso evolua para novas possibilidades ou não? Hoje, não. Mas o tempo não nos pertence. Ainda não nos pertence, mas quem sabe poderá nos pertencer e com o tempo possamos evoluir para abrigar estes profissionais também. Hoje não, porque nós não encontramos convicções, evidências que nos convencessem neste momento de acolhê-los. Nada impede, todavia, que o tempo possa fazer com que se caminhe para isso. Hoje, todavia, não. Vou aproveitar o diretor da Câmara de Formação Profissional do Conselho, o administrador Mauro, conosco, para fazer uma pergunta que sempre é um motivo de inquietação em diversas áreas. Cursos à distância, EAD. Qual é a sua visão a esse respeito? Bom, em primeiro lugar, na minha concepção, não existem cursos de educação à distância. Eu faço a pergunta, qual é a distância que existe se eu sou seu aluno, estou aqui no Rio Grande do Sul, e o senhor está lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e o senhor está me orientando. Naquele momento, qual é a distância entre nós? É zero. O que existe é uma modalidade presencial e não presencial. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro. Nós vamos evoluir na educação do mundo e do Brasil para 2 modelos que vão coexistir de forma mista, o presencial e o não presencial. Tá? Terceira observação, nós temos cursos presenciais péssimos, horríveis, que não formam, que deformam. Também temos cursos não presenciais horríveis, que deformam também. Por outro lado, nós também temos cursos não presenciais de excelente qualidade, como também temos cursos presenciais de excelente qualidade. A questão não é a modalidade, se ela é presencial ou não é presencial. A questão é o formato pedagógico e, de fato, a execução pedagógica e o rigor avaliativo em curso para esses programas que são oferecidos, que podem ser bons ou ruins, tanto faz se forem presenciais ou não. Perfeito. Está uma polêmica atualmente. O presidente do Conselho Regional de Veterinária é muito preocupado, diz que curso na área da saúde é impossível de ser à distância, só presencial. O senhor acha que é isso mesmo? Agora surgiu um decreto que, de fato, universalizou o ensino à distância em todos os níveis e em todas as carreiras. Volto a dizer, eu entendo que qualquer curso ele deveria sempre apresentar uma opção mista.
a veterinária, a medicina, a administração, a engenharia, nós podemos perfeitamente conviver com esse sistema misto. Parte pode ser, sim, EAD e parte presencial, como já é na administração. Nos modelos nós temos parte que é tutoriada com tutores de forma presencial e tem parte que pode ser por EAD. Toda a parte teórica, por exemplo, a parte expositiva, a parte conceitual, não há nenhum problema que ela seja não presencial. E agora tem uma parte que é mais aplicada, que é bom que ainda seja presencial. Todavia, nós já temos plataformas tecnológicas de maneira digital que ensinam a gente a fazer tão bem ou melhor quanto as práticas laboratoriais presenciais em loco. A tecnologia ela tem evoluído muito, e evoluído para o bem. Ela tem nos ensinado, por exemplo, a anatomia humana, fazer isso de forma digital, tão bem quanto se fazia nos cadáveres. E assim por diante. Quer dizer, a tecnologia ela tem evoluído, ela tem se sintonizado cada vez mais, interagido cada vez mais na aprendizagem. Isso é muito bom. Mas eu ainda acho que é prudente que a gente evolua paulatinamente, é sensato que assim o seja, que a gente evolua para um modelo misto, onde possam conviver de forma tranquila, de forma eficiente, o modelo presencial para aquilo que ele é necessário ainda e o modelo não presencial para onde ele já cabe perfeitamente. Muito bem, revisando nossos conceitos a respeito da educação à distância. Que bom que a gente pode ser atualizado a respeito desses temas com o professor Mauro Creus, ele que é diretor da Câmara de Formação Profissional do Conselho Federal de Administração. Muito bem, uma boa audiência pública, que tudo aconteça bem aqui, uma alegria encontrá-lo em Porto Alegre. Tem saudade daqui, professor? O senhor está morando em São Paulo há muitos anos. É 18 anos, mas é claro, as origens são sempre as origens. Aqui eu tenho parte da minha família, aqui eu tenho uma legião de amigos. Eu não posso esquecer que foi nesse Rio Grande amado onde, de fato, eu iniciei que eu posso hoje tranquilamente assumir minha exitosa carreira profissional. Devo muito a esse meu estado, esse rincão dos Pampas aqui. É sempre bom voltar. Mas hoje estou muito bem em São Paulo, muito feliz, bem acolhido, tanto no meio profissional quanto também no Conselho Regional de Administração de São Paulo, onde eu me sinto em casa hoje também. Bom evento. Muito obrigado. E o Conselho Regional de Administração, na audiência pública, está recebendo o presidente do Conselho Federal, o administrador Wagner Siqueira. Duas resoluções importantes, 511 e 512, sim, que ampliam o processo de receber novos administradores. Qual é o impacto disso, presidente? O impacto é conceitual, nos intangíveis. No tangível é pequeno, porque o número de mestres e doutores são muito pequenos no Brasil. Não? São dois números quase que irrisórios em relação ao volume dos registrados no Conselho Federal. Mas são pontos do intangível, da qualidade, da ação política que isso representa e da agregação de competência e de abarcar o domínio completo da profissão é de muita relevância. Tanto que esse tema é um tema discutido há 52 anos na profissão. Há 52 anos? É, há 52 anos. O Belmiro Siqueira, patrono da profissão, em 77 já tinha proposto isso, exatamente essas resoluções, elas não foram à frente em 1977. Por que não foram à frente naquela época? Porque tem esse debate que nós vamos exatamente discutir aqui na audiência. Quer dizer, existem ainda reações contrárias, presidente? Existe muito, e é legítimo. Por que é legítimo? É legítimo porque sempre a contradição é importante. A gente deve buscar os pontos de encontro nas divergências. Esse é o processo democrático. A democracia não é a opinião única. A democracia é a convivência com a divergência e a busca de convergências nas divergências. Eu preciso aproveitar a sua presença aqui, sua ilustre presença no Rio Grande do Sul. Como é que o senhor está vendo o quadro político nacional, especialmente a gestão do governo do Estado do Rio de Janeiro, que nos preocupa muito? A notícia é que a UERJ não tem previsão de data de abertura dos cursos para o segundo semestre me deixou perplexo, presidente. As crises dos estados é muito grande, é questão de gestão, não há dúvida. Agora, o que eu vejo desde 1924 no Brasil é a construção de um lento processo democrático.
em momentos de crise e de ditadura ou de autoritarismo. Mas o projeto brasileiro é um projeto democrático, não tem a menor dúvida disso. Nós tivemos pequenos momentos de ditadura. A ditadura é que tem sistema pronto. A democracia é um sistema permanente em construção. O que está me dizendo é que a nossa democracia, nesse momento, precisa de revisão. Na maior de todas as reformas, que é a reforma política. Por exemplo, o número de partidos, o Supremo Tribunal Federal, que hoje faz mais política do que decisões judiciárias. Verdade. Não é verdade? Eles acabaram, há poucos anos atrás, no Brasil, com a cláusula de barreira que limitaria o exagero de partidos que nós temos. O que se busca em torno dos partidos são as verbas públicas, né? As questões, as vantagens. Então, se você não fizer reformas partidárias, eleitorais, a reforma de todas as reformas, que é a reforma política, evidentemente que a democracia continuará em crise por algum tempo ainda no Brasil. Tudo bem, uma alegria revê-lo, uma boa audiência pública. Quando é que o senhor volta, presidente? Eu volto para o Rio de Janeiro amanhã. Amanhã o senhor já está indo de volta? Estou indo de volta, exato. Uma passagem rápida, mas é sempre muito agradável estar aqui em Porto Alegre. Uma alegria revê-lo, presidente. Igualmente, também. Estamos com o administrador Rui Pedro Barates, que é conselheiro federal do Conselho Federal de Administração, presente nessa audiência pública que vai discutir as resoluções 511 e 512, que nada mais são do que os conselhos receberem os tecnólogos e os doutores e mestres em administração que não são administradores. O senhor foi favorável ao voto nessas resoluções, não foi isso, conselheiro? Na verdade, que nós precisamos esclarecer o seguinte, sim, quando se fala em favorável no que diz respeito a essa posição de mestres e doutores, sim. A questão dos tecnólogos já é uma questão mais antiga. É mais antiga, né? E por incrível que pareça, na ocasião em que foi votado os tecnólogos, eu fui contrário à colocação. Por uma questão de falta de amparo legal, mas, quer dizer, não tenho absolutamente nada a opor em relação. São áreas realmente de administração, são áreas de gestão, e o acolhimento se dá exatamente porque fazem parte da administração, né? Já com relação à questão de mestres e doutores, há uma novidade, porque pode acontecer de que eles estejam, por exemplo, diante de uma situação em que outros profissionais que não os graduados em administração sejam também mestres e doutores e poderão ter este registro, mas esse registro será para exercer sua função tanto na questão mestrado quanto na questão doutorado. Ou seja, acadêmica. Acadêmica, sim, não na questão profissional, entende? Então, veja bem assim, ó, a carreira profissional de administrador, segundo a lei, ela é prerrogativa de bacharel em administração e de nenhum outro. O tecnólogo é dentro das áreas de gestão por tecnologia, né? E nesse caso nós temos exatamente a questão acadêmica que deve ser contemplado e vai ser para aqueles que assim o desejarem, tá? E é uma parcela ínfima que nós entendemos que não contrasta, ela não agride, por exemplo, a profissão do administrador. E a intenção foi exatamente essa, de regulamentar essa possibilidade. Tudo bem, uma alegria revê-lo, uma boa audiência pública, conselheiro. Muito obrigado, da mesma forma. É sempre um prazer falar com você. Muito sucesso. Administradora Cláudia Abreu, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, anfitriã nessa audiência pública. Já conversamos com o presidente do Conselho Federal, com o diretor da Câmara de Formação, o administrador Mauro Kreuze. As resoluções são importantes, mas suscitam realmente discussões, a 511 e a 512, não é isso, presidente? Suscitam bastante discussões e é importante que os regionais entendam como é que ela vai funcionar, porque vai acontecer no regional. O profissional vai chegar no regional para solicitar esse encaminhamento, mesmo sendo chancelado pelo federal. Não sei se o presidente chegou a falar isso, da 512. E é importante... São dos doutores, mestres e doutores. Mestres e doutores. Então, assim, ó, o conselho está mudando, né? Então é uma mudança de paradigma, é uma inovação, então tudo isso nós ficamos muito assustados e a primeira reação nossa como ser humano é dizer, não gostei disso. Concordo. Então aí nós queremos o quê? Muitos conselheiros, aqui a plenária do Rio Grande do Sul se colocou contrária e querendo ouvir do presidente para ver o que realmente vai acontecer, qual é o impacto para o profissional, porque assim, o conselho é de administração
administração, da ciência da administração. A ciência, não dos administradores. Não dos administradores. E aí a gente tem que começar a entender essa cultura diferente, porque ele, por muitos anos, por 40 e poucos anos, foi só dos administradores. Depois nós inserimos os tecnólogos, né? E aí também a gente tem que se aproximar mais deles, ainda não existe essa aproximação completa. E agora os mestres e doutores. Então a gente tem que entender isso, porque é de competência do federal elaborar essas resoluções, mas nós nos regionais temos que entender e quebrarmos alguns paradigmas. Eu acho que nós estamos num momento que a ciência é muito mais importante do que nós ficarmos pensando como é que ela vai ser construída. Claro, temos que pensar como ela vai ser construída, mas assim, ó, não é só pelo administrador. O administrador é assim o autor principal, eu diria, né? Ele é fundamental porque ele é o que tem bacharelado, que ficou 5 anos estudando essa ciência, ele tem esse conhecimento. Mas os demais profissionais, um tecnólogo que ficou 3 anos e meio, tem uma experiência específica, às vezes em recursos humanos, em gestão e saúde, né? Em áreas que ele também tem e é em nível superior. E agora a gente entra com esses outros mestres e doutores, que às vezes são nossos professores nas universidades, né? Nem sempre a gente tem aula com todos os administradores, esses são nossos professores. Então, entender como é que isso vai funcionar, apesar de toda a reação nossa num primeiro momento, dizendo não queremos, não aceitamos, e a coisa do gaúcho ainda é mais forte, né? Aqui o pessoal na plenária, muito bravos, muito inquietos, mas eu acho que a gente tem que agora entender aqui, tirar todas as dúvidas com o administrador Mauro, que é especialista na área, com o presidente. É um craque. O Mauro é um craque. É um craque. Então, é ele que vai nos dizer como é que a gente vai agir, como é que o Conselho está pensando nisso, porque se os conselhos têm que se renovar, o que o Conselho está pensando para daqui a 10 anos, né? Perfeito. Tá bom, então, muito obrigada. Muito bem, vamos nos despedindo. Vamos ficar agora com imagens aqui dessa audiência pública importante no Conselho Regional de Administração. Bom evento, professora, parabéns. Eu acho que essas discussões têm que acontecer aqui dentro mesmo, né? Não adianta bater boca em rede social, né, professora? Não adianta. A gente está vendo no Brasil que é pouco resolutivo isso de redes sociais, né? A gente está vendo que muito se fala e pouco se está fazendo. Então, assim, às vezes parece até um teatro. Verdade. Né? Então vamos ser... Ou por vezes um hospício, presidente. Às vezes também um hospício, um teatro, mas uma peça para uma situação que a gente nem tem mais os hospícios hoje em dia, né? Verdade. Mas acho que a gente tem que, com o realismo, entendendo o futuro da ciência da administração, entendendo o futuro dos conselhos, pensarmos o que nós queremos e como é que nós vamos crescer. O conselho é o primeiro, o de administração é o primeiro a tomar essa atitude. Muito bom. Então acho que vamos ver que caminho isso vai seguir. Sempre quando a gente inova, tem uma certa insegurança, uma desconfiança, mas eu acho que a gente tem que acreditar. O presidente é uma pessoa com um conhecimento imenso, o administrador Mauro também, então assim a gente está muito bem guiados nos nossos conselhos pelos nossos administradores. Hein? Muito bem. Imagens aqui da audiência pública, direto do Conselho Regional de Administração para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.